Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje, o tema é a adoção. Adoção, que está em João capítulo 1, João capítulo 1, 12 a 14, que diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Adoção é o ato pelo qual Deus faz do cristão seu verdadeiro filho. Deus faz do cristão seu verdadeiro filho. É o que está dizendo aqui em João 1, do 12 ao 14, que a todos quanto receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, ele criou todas as coisas. Porém, o homem, Deus criou de uma maneira diferente e especial. Está em Gênesis 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem, ele foi criado com o poder de livre escolha. Ele tinha o livre-arbítrio. Porém, ele escolheu desobedecer a Deus, como vemos em Gênesis capítulo 3. Antes do homem desobedecer a Deus e pecar, Deus tinha prazer de estar com o homem. E o homem, ele ficava à vontade na presença de Deus. Havia um relacionamento, um bem de estar um junto do outro. Deus ficava satisfeito com o viver do homem, e o homem, ele tinha um prazer que não temos nem como explicar, é de estar na presença de Deus. Porém, o pecado ele fez separação entre o homem e Deus. Se lermos em Gênesis 2 e 3, nós vamos ver que Deus, na viração da tarde, ele passeava pelo jardim do Éden e conversava com o homem. Quando o homem desobedeceu a Deus, Deus perguntou a Adão: onde estás? E Adão havia
feito vestes para ele e Eva, de folhas, estava escondido. E disse: nós ouvimos a sua voz e tivemos medo e nos escondemos. Olha a diferença. Antes, Adão e Eva não tinham medo de Deus. Mas agora, só em ouvir a voz de Deus, Adão ele se esconde, ele e Eva se escondem. Por quê? Porque o pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus. O homem, ele é escravo do pecado. E Deus ele é santo. Então não pode existir comunhão entre as trevas e a luz. E Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, são expulsos do paraíso. São expulsos do jardim do Éden. Aquela vida maravilhosa que eles tinham, agora já não existe mais. Em Gênesis 3:17 diz que a terra se tornou maldita por causa do homem. E nós vemos isso todos os dias na televisão, no jornal, nós vemos na internet, nós vemos em todos os lugares o sofrimento que o pecado trouxe ao ser humano. Um sofrimento que não existia quando o homem estava na presença de Deus. E Deus, naquele mesmo momento, em Gênesis 3:15, ele já criou o plano da salvação. Ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a semente da mulher foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós reconhecemos que somos pecadores e que por nós mesmos nós não temos méritos para alcançar a salvação. Por isso só vai aceitar a Jesus Cristo a pessoa que for humilde, a pessoa que acha que pode comprar a salvação, que pode fazer alguma coisa para ser salva, ela nunca vai ser. Porque ela é uma pessoa soberba. Ela não reconhece que ela é escrava do pecado e que precisa de um Salvador. Recebemos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo como nosso guia e o nosso consolador, que irá nos ajudar a seguir aqui na terra dentro da vontade de Deus. Em Romanos 8, do 12 ao 17 diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo,
certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então agora, quando a gente aceita mais a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós não temos mais medo de chegar à presença de Deus, de falarmos com Ele, de orarmos. Nós não precisamos que ninguém vá no nosso lugar diante de Deus e ore a Deus, converse com Deus, peça a Deus alguma coisa. E Deus, como um Pai verdadeiro, Ele sabe o que é melhor para o seu filho. E Ele, às vezes, diz sim, não ou espera. E nós, através do Espírito Santo, passamos a confiar em Deus, acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o soberano de todo o universo e que somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Agora, como filhos de Deus, regenerados, perdoados, santificados e justificados, todos esses estudos nós já fizemos. Nós agora temos o prazer de estarmos na presença de Deus. Nós temos prazer em ler a Bíblia. Nós temos prazer em praticar e viver de uma forma correta, segundo a vontade de Deus. Nós temos prazer em agradar ao nosso Pai, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos fez seus filhos legítimos, não filhos adotivos. A adoção que Deus faz, ela vai além da lei. Ela nos torna verdadeiramente filhos de Deus. Por isso, nós podemos chegar à presença de Deus com segurança, acreditando que Ele tem a capacidade de responder todas as nossas orações segundo o que é melhor para cada um de nós. Nós agora temos o desejo de agradá-lo, porque quando um filho ama o pai, ele faz alguma coisa errada, que o pai fica entristecido, dá uma dor muito grande no coração. Imagine Deus sendo o nosso pai, nós o desagradarmos,
fazermos coisas que entristecem ao nosso Pai eterno. Gálatas 3. Gálatas 3, 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E em Gálatas 4, de 1 a 7, fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, ao aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, acontece todas estas coisas na sua vida, que são o perdão, a regeneração, a justificação e a santificação. E agora, você é um filho legítimo de Deus. Você pode entrar na presença de Deus e falar diretamente com Ele, orar a Ele em nome de Jesus Cristo. Você não vai agir mais como Adão agiu lá no paraíso, quando pecou e descobriu que estava nu. Você não sentirá mais medo de Deus. Você ficará feliz em estar na presença de Deus e agradar a Deus. Porque agora, através de Jesus Cristo, você foi feito verdadeiramente um filho de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pela nossa vida, Pai, porque graças ao plano da salvação, tu nos livraste da escravidão do pecado e nos tornaste teus filhos. E como filhos, podemos estar na tua presença e orar a ti e fazer as coisas que te agradam e saber que a nossa vida eterna já começou aqui, Pai. Que a morte física é apenas a separação do nosso corpo e o nosso espírito. Que o nosso espírito irá para junto de ti, para vivermos eternamente na tua presença, Pai. E não existirá mais o pecado,
não existirá mais o sofrimento e as mazelas que acontecem nesse mundo, Pai. Não veremos mais guerra, não veremos mais morte, não veremos mais enfermidade, não veremos mais nada destas coisas que nos fazem se entristecer tanto aqui nessa terra, Pai, quando vemos um vizinho, um parente, um amigo, até mesmo um desconhecido, sofrendo num hospital, num leito, e não consegue mais levar a comida à boca, não consegue mais beber água, tem que tomar remédios muito fortes por causa da dor. Não haverá mais aleijados, Pai, não haverá mais a velhice, não haverá mais o sofrimento, Pai. Por isso eu, Pai, como teu filho, eu espero ansiosamente o dia em que estarei para sempre junto contigo. Ajuda-me, Pai, a continuar a pregar a tua palavra e a levar outras pessoas aos teus pés, Pai. Outras pessoas a aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e a receberem a salvação. Se essa pessoa que está ouvindo, Pai, neste momento esta mensagem, que tu possa tocar no coração dela, através do teu Espírito Santo, e convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que ela possa ser salva, Pai. Supre também as suas necessidades. Se for cura, cure, Pai. Se for fome, dê o alimento. Se for desemprego, abra as portas, Pai. Qualquer coisa ruim que ela estiver passando, Pai, que para a honra e glória do seu nome, ela receba, Pai, o socorro, pois tu és o nosso socorro, bem presente na tribulação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.